Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma vez o nosso estudo semanal sobre o Livro dos Espíritos. Continuaremos agora a estudar o capítulo 6 da segunda parte da obra. Esse capítulo 6 que tem o título Da Vida Espírita, capítulo que contém o tema central dessa segunda parte, que é o estudo sobre a vida do espírito no mundo extracorpóreo. Estudaremos hoje as questões que vão de 320 até 329. Essas questões compõem o último item deste sexto capítulo da segunda parte. Esse último item tem o título Comemoração dos Mortos Funerais. Então, esse é o nosso tema de hoje. Mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos lá. Vamos nesse instante, então, controlar os nossos pensamentos, controlar as nossas emoções, para que possamos ter serenidade e para que, com muita humildade, nós conversemos com o Mestre Jesus, rogando a Ele pela Sua presença, permitindo ao Divino Amigo que abra em nós os canais espirituais necessários à boa compreensão dos princípios que Kardec e os espíritos superiores irão nos ensinar hoje. Senhor, que assim, por nossa vez, possamos contribuir com nossa parte para que a humanidade seja mais fraterna, para que tenhamos de uns para com os outros um pouco mais de amor e caridade, e que assim estejamos agindo sempre em plena comunhão com as leis divinas. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Muito bem, meus amigos, vamos então para o nosso estudo de hoje, questões 320 a 329, trazendo a temática da comemoração dos mortos e dos funerais. Lembrando que esta segunda parte do livro tem como título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. E nós estamos estudando justamente a questão da vida do espírito no mundo extracorpóreo. Bom, é fato que a gente agora, numa primeira olhada, né, só de ouvirmos esse título Comemoração dos Mortos Funerais, a gente pode ter uma tendência a achar que estamos falando sobre alguns tipos de rituais aqui, terrenos. Sim, claro, a temática é essa. Mas como a gente vai perceber, sempre influenciando o lado de lá da vida. Continuamos a estudar, portanto, o plano espiritual. Veremos que a temática das questões se dirigem a como os espíritos recebem essas comemorações, essas honrarias terrenas no plano espiritual. Nós que já estudamos diversos tópicos, diversos princípios aqui dentro desta segunda parte, como por exemplo, né, a questão de hierarquia no plano espiritual, simpatia e antipatia, a memória do espírito a respeito de sua vida corpórea, como foi o estudo anterior. Agora vamos estudar as homenagens terrenas, e isso tem uma ligação, claro, assim muito próxima, né, muito íntima com a temática do estudo anterior. Homenagens terrenas, como que nós entendemos uma ideia de continuidade aqui em relação ao estudo anterior? Bom, a própria linha narrativa é a vida do lado de lá, não é? Então, a linha de continuidade é sempre essa. No entanto, um dos princípios que a gente estudou anteriormente foi o seguinte: quanto mais desmaterializado o espírito, menos importância ele dá às coisas materiais, às coisas terrenas. Esse princípio esteve presente conosco durante quase toda essa segunda parte e foi um princípio bem estudado também em nosso último encontro. Bom, agora pensemos juntos. Se quanto mais desmaterializado, menos importância o espírito dá às coisas terrenas, nada mais justo do que analisar as homenagens e honrarias terrenas em favor dos mortos. Porque pode ser então que o espírito esteja em um
tal nível de desapego, de desmaterialização em relação às coisas terrenas, que para ele nada significa a comemoração dos mortos ou os funerais. Correto? É isso que a gente vai tentar responder aqui das questões, né, 320 até as questões 329. Agora, analisando como que o nosso comportamento aqui em relação às pessoas que se foram, que voltaram ao mundo espiritual, como é que elas recebem isso, como que isso influencia a vida no plano espiritual. Vamos aprender bastante com Allan Kardec, como sempre. Então vamos lá, vamos para as questões do nosso texto. Questão de número 320, aqui a gente começa já com a introdução ao tema. Olha a palavra que Kardec usa no início da questão: sensibiliza. Os espíritos têm alguma sensibilidade quando nós nos lembramos deles aqui na Terra? Pergunta de Kardec, né? Quando as pessoas lembram dos espíritos, né, daqueles que voltaram ao plano espiritual aqui na Terra, isso os sensibiliza? Aqueles que foram caros, né? Então, olha só, nós temos a seguinte situação: pessoas queridas, pessoas de bom relacionamento, que se lembram daqueles que voltaram ao plano espiritual. Aqueles que voltaram ao plano espiritual sentem alguma coisa com isso, com essa lembrança? Veja que é um princípio muito interessante para a gente continuar a trabalhar a ideia de que não existe um grande rompimento entre os dois planos da existência. Nós temos o plano da matéria mais densa, que é o plano em que vivemos, e o plano da matéria menos densa, que nós chamamos de plano espiritual. Vamos lembrar um pouquinho que nós começamos a estudar o Livro dos Espíritos e lá no comecinho nós tínhamos Deus criando dois princípios, o princípio material e o princípio inteligente. A informação que nós temos é que tudo que nós conhecemos aqui no planeta, como matéria, inclusive, vem do princípio material, do fluido cósmico, ou fluido universal, ou fluido cósmico universal. Né? Terminologias que aparecem nas obras básicas. São sempre o mesmo fluido. Qualquer uma dessas expressões que se use se dirigem à definição do mesmo fluido. Então, no início, extremamente etéreo, extremamente sutil. Depois, em níveis de maior condensação até a matéria densa. Já vimos aqui no Livro dos Espíritos que no plano espiritual, os espíritos criam imagens através de seus pensamentos, que eles criam situações através de seus pensamentos, ambientes através de seus pensamentos. E qual é a matéria que eles usam para isso? O fluido cósmico. Bom, por que eu estou retomando essa matéria nesse momento, né? Porque a gente está no item de encerramento desse capítulo 6 que fala sobre a vida dos espíritos, e estamos falando um pouquinho sobre essa relação entre os dois planos da vida. Eu estou tentando dizer que nós podemos pensar em dois planos, mas que se a gente levar em consideração lá o início do Livro dos Espíritos ensinando que o princípio inteligente convive com o fluido cósmico mais ou menos condensado durante toda a sua vida, estando ele mais ou menos denso, a gente é obrigado a admitir que não, no fundo, né, na ideia mais clara, ali no mais fino da ideia, não existem dois planos. É um plano só. Enquanto estamos encarnados, o nosso corpo está, o nosso espírito, né? Nós, enquanto espíritos encarnados, estamos na matéria mais densa. Quando desencarnamos, deixamos a matéria mais densa, mas ainda temos o perispírito, que é uma matéria menos densa, mas ainda matéria. Então só temos um plano de vida.
O espírito está ora na matéria mais densa, ora na matéria menos densa. Podemos continuar falando em plano material e plano espiritual? Claro que podemos. Sem problema algum. Mas tendo essa clareza, porque isso é de um consolo enorme. Isso é de grande consolo para a gente. É muito mais lógico pensar dessa forma. É como se o espírito passasse magicamente de um plano para o outro. Não, ele simplesmente deixa a matéria mais densa e continua a viver em um plano que ainda contém um certo tipo de matéria que é menos densa. Para reforçar o princípio, não existe rompimento. E aí a gente pode voltar agora à nossa pergunta. Bom, se não tem rompimento, se não tem barreiras entre os dois planos da vida, a gente já pode entender ou imaginar qual vai ser a resposta a essa questão que nós vimos, não é? A resposta é sim. Os espíritos do lado de lá, no mundo extracorpóreo, sim, são sensibilizados pelas nossas lembranças. Não vimos anteriormente que o pensamento se propaga no fluido universal? Pois bem, não importa se estamos encarnados ou não, o pensamento continua propagando ali. E nós temos agora esse direcionamento para a gente saber que a gente continua tendo responsabilidade com relação àqueles que estão do lado de lá da vida. Mas pode surgir a seguinte pergunta, né? Totti, se não tem uma barreira entre os dois planos da vida, por que a gente não percebe esses espíritos? Por que a gente não os vê? Bom, então vamos lá. Não os vemos porque os olhos do corpo físico não estão preparados para ver a matéria menos densa. Nós também não vemos os átomos, mas eles estão por aqui. Não vemos o ar, mas o ar está presente. Os nossos olhos, o nosso aparelho sensível, o nosso corpo físico, tem limitações que não permitem perceber o plano espiritual. Mas o plano espiritual é sim perceptível através de nossos pensamentos, através de nossas intuições, através da prece que desenvolve, né, essa sensibilidade para com o plano espiritual. E para aqueles que são médiums ostensivos, essa essa capacidade de percepção é muito mais viva, né? Muito mais presente. Então, não há nenhum tipo de barreira entre os dois planos, a não ser para nós encarnados, o próprio corpo físico. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de notar, partindo dessa questão. Notemos que vamos continuar tratando sobre o efeito daquilo que nós fazemos aqui nos espíritos. Agora eu posso voltar à questão, né? Aqui na tela. Se os espíritos são sensibilizados por nossas lembranças, nós continuamos a estudar o plano espiritual. O que acontece com eles lá quando aqui me lembro deles? O que eles sentem quando nós deles nos lembramos? Então vamos lá, vamos para a resposta agora. São sensibilizados? Muito mais do que podeis supor. Olha aí a resposta. Muito bem dirigida já, né? Uma resposta que já nos coloca numa posição de ter que pensar que realmente essa barreira que existe entre os dois planos é uma ilusão do nosso corpo físico ou uma limitação dos nossos sentidos corpóreos. Não consigo sentir o plano espiritual por uma limitação dos meus sentidos corpóreos. No entanto, eles que estão do lado de lá, com o pensamento muito mais livre, com as capacidades sensitivas muito mais afloradas, como a gente já estudou aqui nessa parte do livro, né? O espírito desencarnado sente as coisas de uma forma diferente. Para eles, é fácil perceber o nosso pensamento, é fácil receber a nossa lembrança, de modo muito mais significativo, inclusive, do que a gente possa supor. Então, esse é o primeiro princípio que a gente estuda nessa parte do livro. Quando a gente vai falar sobre comemoração dos mortos, sobre funerais, o nosso relacionamento com aqueles que voltaram ao plano espiritual através do pensamento, a lembrança, né, que ocorre no pensamento.
Então, eles são muito mais atingidos do que a gente pode supor. Olha aqui como que termina essa resposta, né? Se eles são felizes, esse fato para eles aumenta a sua felicidade. Se não são felizes, se são infelizes, a nossa lembrança serve a eles de lenitivo. Eles se sentem consolados quando a gente pensa, quando a gente pensa neles. Então, o princípio primeiro a respeito dessa comemoração dos mortos, a respeito dos funerais, é esse. É uma boa, é algo bom, melhor dizendo, é algo bom para os espíritos que estão no plano espiritual quando nós nos lembramos dele. Principalmente quando são pessoas que tiveram bom relacionamento, né? Pessoas que tiveram boas relações aqui na Terra, pessoas que se gostavam, que tinham fraternidade, afinidade, que eram simpáticas uma à outra, que se amavam. Bom, daí por diante, nós veremos Allan Kardec começar a explorar um pouco melhor essa ideia para que a gente tenha uma clareza mais profunda sobre comemorações, sobre funerais e assim por diante. O que nos ajuda aqui a direcionar o nosso comportamento em relação a isso, né? Vamos lá, 321. O dia da comemoração dos mortos, olha aqui outra vez, é para os espíritos, né? Tá falando deles lá no plano espiritual, não para a gente. É para eles mais solene do que outros dias. Olha só, é um dia especial para eles. Apraz-lhes, eles sentem prazer em ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre seus túmulos. Então, primeira coisa, o dia, né? O dia da comemoração. Esse dia é para eles um dia especial? Continuamos estudando a concepção deles sobre as nossas comemorações aqui na Terra, né? O Dia dos Mortos é diferente para eles? É um dia mais especial? Eles vão ao cemitério, se sentem bem indo aos cemitérios para encontrar aqueles que vão orar por eles? Lá, resposta. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem noutro dia qualquer. Olha aqui o final da resposta, meus amigos. Como o fazem noutro dia qualquer. Então vamos responder de forma direta? O Dia dos Mortos para os espíritos é um dia especial? Não, não é. Não é. A não ser que, a não ser que aqueles que eles amam dirijam seus pensamentos carinhosos a eles apenas nesse dia. Imaginem, né? Vamos mudar um pouquinho a nossa visão para a gente entender o que está sendo dito aqui. Vejam, não é que o dia da comemoração dos mortos não seja um dia importante. Ele pode ser um dia importante. Então vamos mudar um pouquinho o exemplo. Vamos pensar no dia do nosso aniversário aqui na Terra. O dia do nosso aniversário é um dia em que a gente é felicitado, em que a gente recebe boas vibrações, votos de felicidade, abraços, beijinhos das pessoas que nos amam, presentes para aqueles que gostam de um presentinho material, né? Tudo bem. Quem é que não gosta do dia do seu próprio aniversário? Salvo alguns eventos de alguns eventos que podem acontecer justamente nessa data que façam com que a pessoa, né, fique assim um pouco reticente com relação à data. Mas, via de regra, o dia do aniversário é um dia importante para a gente. Agora, imaginemos, né, se as pessoas só nos tratassem bem nesse dia. Bom, a gente, né, ficaria com uma certa estranheza a respeito dele. Não é mesmo assim? Não seria uma coisa mais ou menos desse tipo? Aqui, o íntimo da questão é mais ou menos esse. Comparação assim, com muitas restrições, não é essa que eu fiz, claro, com muitas restrições, obviamente. Mas o que importa aqui é sabermos que as pessoas nos amam, é sabermos que as pessoas que nos amam
nos amam todos os outros dias e não apenas no dia do nosso aniversário. Então, a mesma coisa para os espíritos que recebem as nossas lembranças, o princípio da questão 321. Eles recebem as nossas lembranças todos os dias. Se nos lembramos deles com carinho todos os dias, eles recebem essas lembranças amorosas todos os dias. Então, por que o Dia dos Mortos teria algo de especial quando as pessoas visitam seus túmulos? Não, a única coisa de especial que tem nesse dia é justamente a lembrança, o pensamento que as pessoas possam ter por eles, se for uma lembrança um pouco mais viva nesse dia. Se não, é um dia como outro qualquer em que eles acodem o chamado das pessoas. As pessoas pensam neles, eles acodem o chamado, porque se sensibilizam com a lembrança. Então, o Dia dos Mortos é muito mais para nós aqui na Terra do que necessariamente para eles. Bom, Kardec não poderia parar por aí, claro, né? Então, 321A. Mas o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Ó, olha a pergunta, né? Tem alguma coisa de especial lá naquela sepultura para que eles se reúnam lá? Olha a explicação que vem do plano espiritual, né? É que nesse dia mais pessoas se reúnem lá. Então, o maior número de pessoas chamando pelo pensamento faz com que eles vão até lá. Não é a sepultura, é a reunião de pessoas pensando neles. E olha como termina a resposta. Cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Então não é porque tem uma multidão naquele lugar que esses espíritos vão até lá para se encontrar. Não, não é isso. Eles vão até lá por causa daqueles que neles pensam. E é muito importante a gente saber disso, muito importante a gente saber disso. Né? Porque saber que pensamos neles e eles sentem nossos pensamentos nos dá um tanto mais de coragem para seguir adiante quando um ente querido está no plano espiritual. Reforça a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E devemos pensar neles com carinho, não é? Com muito carinho. Com saudade, claro. Com desespero, jamais. Porque eles sentem a nossa angústia, eles sentem o nosso desespero, eles sentem a nossa falta de fé e certamente se entristecem com isso. Pelo contrário, quando enviamos a eles boas vibrações, bons sentimentos, bons pensamentos, aí então eles estão recebendo também essa, esse reforçar, né, de forças morais para continuar a sua jornada no plano espiritual. Sempre o mesmo princípio, né? O chamado é pelo pensamento, pela presença de pessoas queridas, não é pelo túmulo vazio, e como a gente já pode imaginar, tampouco será a presença deles lá pelo corpo, né, que está ali naquele túmulo. 321b, e como eles se apresentam? Sob que forma apareceriam nesses lugares, né? Sob a forma que tinham quando encarnados. Então aqui Kardec faz um arremate dessa questão 321 com essa ideia, né, de que sim, eles estão nesse lugar e vão ali com a forma que tinham enquanto encarnados. Vimos esse princípio em estudos anteriores, que diziam que o espírito, no plano espiritual, mantém a forma, a aparência da sua última encarnação. Né? Então, o princípio aqui está sendo respeitado. É dessa forma que esses espíritos se apresentam lá aos ambientes, né, em que estão sendo prestadas as homenagens do Dia dos Mortos. Bom, vamos continuar mais um pouquinho? Vamos em frente. Questão 322.
Até agora, nós falamos a respeito de laços de fraternidade, de laços de amizade, de boas lembranças, de saudades. Agora, Kardec explora um pouco uma outra situação, a situação daqueles que foram ao plano espiritual e que são esquecidos, aqueles que ninguém visita os túmulos, né? Ninguém vai ao cemitério. E esses que estão esquecidos, eles comparecem e sentem alguma tristeza porque nenhum amigo, nenhuma pessoa se lembra deles? Olha só, os esquecidos, aqueles que não têm ninguém a chamar por eles, que não tem ninguém pensando neles. Esses também comparecem, são sensibilizados por essas comemorações, por essas homenagens terrenas. Olha só como que o princípio permanece, né, meus amigos? Olha a resposta. Bom, se não tem ninguém pensando neles aqui, se ninguém tem boas lembranças com eles, se ninguém se importa com eles, que lhes importa a terra? Então a resposta é não, né? Eles não comparecem a esses lugares, porque não tem nada de interessante para eles ali. Absolutamente nada de interessante. O que seria interessante seria a presença, o pensamento de pessoas queridas. Não tem isso ali. Por que eles estariam ali? Motivo algum. Olha só como segue a resposta. Só pelo coração nos achamos a ela presos. A ela quem? A terra, né? Só pelo coração nos achamos presos à terra. Pelos sentimentos. Desde que aqui na terra ninguém tenha afeição por nós, nada mais nos prende nesse planeta. E olha só como termina a resposta: que esse espírito tem para si o universo inteiro. O que ele vai querer fazer numa comemoração para os mortos aqui na Terra? Os espíritos, assim como nós, encarnados, vão atrás das coisas que são interessantes para eles, das coisas que os façam se sentir bem, progredir, avançar, das coisas que tocam seus sentimentos. Por isso, a resposta aqui: estamos ligados à Terra só pelo coração. Bom, se não tem nenhum tipo de afeição aqui, tem o infinito todo da criação para ele explorar. Ele não vai se importar com nenhum tipo de comemoração ou reunião de pessoas em favor dos mortos aqui na Terra. Ninguém os chamou pelo pensamento, então seguem sua vida. Questão 323. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais aí se encontrem do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa. Aqui o centro da discussão disso tudo que a gente está vendo. Estabelecemos já por princípio que o que os toca é a lembrança, é o sentimento. E aqui Kardec está perguntando algo que não poderia deixar de ser perguntado. A visita ao túmulo onde está o corpo morto é mais importante ao espírito do que uma prece? Causa a ele mais felicidade do que uma prece causaria? Olha aqui o entendimento espírita, né? De nosso relacionamento com o plano espiritual. É preferível, a gente já pode imaginar o que vem na resposta, né? A gente já pode imaginar o que vem na resposta. Os espíritos superiores que respondem a essa questão são muito delicados ao respondê-la, porque sabem que muitos de nós aqui que estamos encarnados sentimos nós a necessidade de visitar esses lugares. Mas percebam, é uma necessidade nossa. O espírito já nada mais tem com o mundo material, a não ser os afetos, como a gente acabou de estabelecer, né? A não ser os bons sentimentos que os ligam a pessoas queridas aqui. O corpo, o túmulo, o dia, a data, nada disso importa a ele. Então, os espíritos superiores são muito delicados ao responderem essa questão. Mas a gente já é capaz de perceber, né? Em que sentido vem a resposta. E notemos, assim, com aquela caneta amarela de marcar texto, né? Deixemos muito bem marcado isso para nós.
O nosso comportamento em relação aos entes queridos que se foram não pode ser um comportamento frio durante o tempo todo e que é um comportamento de um simples ritual no Dia dos Mortos ou em qualquer outro dia. É um comportamento que exige de nós os cuidados para com esses entes queridos, dirigindo a eles as nossas preces. O pensamento e o bom pensamento, não é qualquer pensamento, né? É uma prece, é um bom pensamento. Vamos para a resposta, né? Porque isso está mudando a nossa concepção sobre a nossa relação. Olha só, a nossa relação não é com o túmulo, não é com o corpo que está ali. Essas são coisas materiais que pouca significância têm. A nossa relação é com o ente querido que continua vivo, que continua a sua vida, embora um pouco distante de nós no que diz respeito à sensibilidade do nosso corpo. No entanto, quantas vezes as pessoas aqui na Terra não dizem que sentiram a presença, que sonharam com um ente querido e assim por diante? Então, que receberam conselhos, né? Que receberam cartas mediúnicas e assim por diante. Então, o plano espiritual é uma realidade presente. A vida do espírito segue no plano de matéria mais sutil. Resposta 323. Aquele que visita um túmulo apenas manifesta, por essa forma, que pensa no espírito ausente. O que que eles estão, né? Dissemos há pouco, a resposta vem de forma muito delicada, né? Eles estão dizendo para a gente, não, não, a visita não importa mais do que a prece. A prece pode ser realizada em qualquer lugar. Como já aprendemos por princípio espiritual, nosso pensamento se propaga através do fluido cósmico e alcança o outro em qualquer lugar. Então, a prece pode ser feita em qualquer dia, em qualquer lugar. Nós estão dizendo para a gente, não, a visita não é mais importante do que a prece. Né? Como que eles estão dizendo isso? Da seguinte forma, olha, aquele que vai lá visitar está tendo uma atitude que manifesta, né? Uma atitude que demonstra que ele pensa no espírito que não está mais encarnado. É uma atitude de carinho. É isso que eles estão dizendo, né? A visita é a representação exterior, olha aqui, ó, é a atitude de um fato íntimo. O que que isso quer dizer? Do amor que ele sente. O fato íntimo é o amor, a consideração, a fraternidade que se tem no coração por aquele ser querido que deixou a terra. Então a visita é a representação exterior. Da mesma forma como a minha palavra é a representação exterior do meu pensamento. Eu penso antes de dizer. Então, a palavra é a representação exterior do meu pensamento. A visita é a representação exterior, é o ato, é a atitude para com alguém que não está mais aqui, que demonstra um bom sentimento. A prece é que santifica o ato da rememoração. Olha que frase, a prece é aquilo que santifica o ato da rememoração. Estar em prece nesse dia é santificar a atitude de termos um ritual no Dia dos Mortos. Nada importa o lugar, desde que a prece seja feita com o coração. Então, aqui mais um princípio muito bom para a gente reger as nossas existências em relação às pessoas, aos entes queridos que se foram. Então, o importante é sempre a prece. Eu quero fazer um pequeno parêntese aqui nessa resposta e lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que traz a coletânea de preces, nós temos justamente as preces por aqueles que já não estão mais na Terra. E essas preces estão ali expostas para quem quiser fazer uso, mas fica aqui a dica, né? A gente precisa notar que elas são antecedidas por um prefácio. Toda prece, antes dela, tem um prefácio. E olha o que diz o prefácio da prece por alguém que acaba de voltar ao plano espiritual. Prece por alguém que acaba de morrer. Item 59 do capítulo 28 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Escreve Kardec: as preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra
não objetivam unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia. Também tem por efeito auxiliar-lhes o desprendimento e, deste modo, abreviar-lhes a perturbação que sempre se segue à separação, tornando-lhes mais calmo o despertar. Ou seja, a nossa prece ajuda no desprendimento do corpo físico. Não é só demonstração de simpatia. A nossa prece ajuda no bem-estar do espírito que acabou de desencarnar. Continua Kardec. Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia da prece está na sinceridade do pensamento e não na quantidade de palavras. As preces que deste se elevam ressoam em torno do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como vozes amigas que nos fazem despertar do sono. Então, que maravilha de ensinamento esse que Kardec colocou aqui para a gente. Ele, nós estamos vendo aqui com esse ensinamento, fecho agora o meu parêntese, né? Mas importante para a gente perceber que a nossa prece tem uma utilidade para eles no plano espiritual. Não é apenas mandar notícias daqui para lá, não é apenas fazê-los perceber que nós nos lembramos deles. Não. Ela tem um efeito salutar, um efeito benéfico para o espírito que acabou de desencarnar. Muito bem. Vamos seguir mais um pouquinho, né? Questão agora 324. Aqui Kardec pergunta sobre os espíritos que são homenageados aqui com estátuas, com monumentos, se eles experimentam algum prazer nessas circunstâncias. Olha só, as pessoas são homenageadas, né? Pessoas famosas, etc. Às vezes são homenageadas aqui por nós. O que eles sentem? O que eles sentem? Notando, né, que a gente continua falando sobre essa percepção do espírito no plano espiritual, né? Ainda na questão 323 também é isso, né? A prece santifica o momento do ritual de se visitar um túmulo em um certo dia. É isso, é a prece que faz o espírito se sentir bem. Então vamos lá, Kardec volta às coisas materiais. E estátuas e monumentos? Causam algum efeito? Muitos espíritos comparecem a tais solenidades quando podem, porém, menos sensibiliza a homenagem que lhe prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. Permanece ainda o mesmo princípio. Estátuas, monumentos, sentem prazer por isso? Bom, podem até se sentir sensibilizados, né, pela homenagem, como nos sentiríamos nós encarnados. Mas o que importa, sermos homenageados se de fato não há carinho para conosco. E assim como os espíritos que estão do lado de lá da vida percebem com mais facilidade aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, se for uma falsa homenagem, a eles nada toca. Então, embora muitas vezes tenha sido um espírito que contribuiu muito com a sociedade, pode ser que tenham existido ali, né, interesses diversos. Pode ser que esse espírito que está desencarnado seja ainda tomado de orgulho, de vaidade. Pode ser que a família orgulhosa da presença dessa pessoa esteja fazendo essa homenagem por orgulho. Então, vejamos, né? Depende muito do que envolveu essa homenagem, do que envolveu, do que moveu essa homenagem, espiritualmente falando, tanto da parte daqueles que estão no plano material, quanto da parte dos que estão no plano espiritual. Então, o prazer que eles possam sentir, a participação deles nesses momentos, depende desses fatores. Se for um espírito elevado, por exemplo, ele pode não estar ali naquela homenagem prestada. Mas pode ser que ele queira ainda continuar inspirando as pessoas que trabalharam com ele, sendo útil naquele seu trabalho que ele começou, enquanto aqui na Terra. Então é comum, né, que espíritos mais elevados não estejam ali, presentes nesse tipo de solenidade.
principalmente se encontram nas pessoas que estão prestando a homenagem hipocrisia, falsidade, orgulho, ciúme. Às vezes tem alguém ali, né, fazendo aquela solenidade, aquela homenagem, mas a pessoa tem ciúme daquele que está sendo homenageado, o que não é muito raro de acontecer, inclusive. Então é isso tudo que envolve essa participação ou não, essa felicidade, esse prazer ou não do espírito que está desencarnado. É importante porque a gente às vezes pensa nessas solenidades, né, para espíritos, para grandes vultos aqui na Terra, mas a gente às vezes presta solenidades assim, um pouco parecidas para entes queridos, né? Então que a gente tenha o coração realmente movido, né, nos movendo por um sentimento de amor, né, de respeito, de fraternidade. É isso que sensibiliza, é isso que os toca de verdade. Continuamos ainda no tema. Por que algumas pessoas têm o desejo de serem enterradas em certos lugares? Será que depois de mortas elas vão querer vir a esse lugar? Preferirão visitar esse lugar, né? Como está aqui na pergunta. E essa importância dada, né, a uma coisa tão material constitui inferioridade do espírito? Então, duas coisas, né, que Kardec pergunta. Tem preferência por um lugar da sepultura. O que motiva essa preferência? Em segundo lugar, isso é indício de uma inferioridade espiritual? Resposta: afeição particular do espírito. Né? Afeição particular do espírito, um desejo que ele tem. É uma coisa íntima dele. Ele gosta de determinados lugares e só porque gosta. Pronto. É uma afeição particular que ele tem. Por determinados lugares materiais que denotam, sim, olha aqui, inferioridade moral. Inferioridade espiritual, se a gente quiser pensar assim, né? Falta de consciência espiritual. Tanto faz o lugar onde estará meu corpo. Tanto faz o lugar onde estará meu corpo. Não estarei mais lá. Vamos lembrar de uma circunstância interessante aqui, né? Certa passagem do Novo Testamento, Jesus é perguntado, alguém pergunta a Jesus, Senhor, nós devemos pagar impostos aos romanos? E Jesus pede a essa pessoa que ela lhe mostre uma moeda. E a pessoa mostra a moeda a Jesus. Então ele pergunta: de quem é o rosto que está na moeda? E a pessoa responde: é de César, o máximo regente romano, o imperador romano. Então Jesus responde a essa pessoa: pois então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então tem certas coisas que são próprias do mundo material, lugares, circunstâncias e tudo mais. Pensemos um instante se nós temos ainda essas predileções por lugares, né, em que nossos restos mortais serão depositados. Quantas encarnações será que a gente já passou aqui na Terra? Onde estão os restos mortais de todas as nossas encarnações que já passamos aqui? Que não foram poucas, né? Já temos algumas. Quantas encarnações vivemos em outros planetas? Será que escolhemos lugar para sermos enterrados, né? Para os nossos corpos serem enterrados? O que olha só que interessante, meus amigos. Eu quero ser enterrado em tal lugar. É um tipo de pensamento. Outro tipo de pensamento completamente diferente desse é o seguinte: o meu corpo será enterrado em algum lugar. Não sou eu que estou sendo enterrado, é meu corpo. Eu continuo a vida. O meu corpo vai ser enterrado. Eu não. Eu continuo a vida. Então, que importa o lugar onde será enterrado o meu corpo? Pouco importa. Voltando à questão de César, para a gente trabalhar um pouco com isso. Isso foi há pouco mais de 2000 anos aqui na Terra. Jesus falando sobre a moeda que tinha o rosto de César. Se nós procurarmos hoje uma moeda com o rosto daquele poderoso imperador romano de 2000 anos atrás, dificilmente encontraremos. A não ser que esteja muito bem guardada em um museu muito específico. Não é mais nem uma moeda corrente aqui na Terra. Imaginem se o dinheiro perde com o tempo, imaginem os nossos corpos.
que vão sendo retrabalhados pelo próprio planeta, né? Voltam a integrar outros seres, se dissolvem no tempo. Por isso que a gente dizia agora, falta de consciência espiritual. O espírito consciente da sua espiritualidade, da sua condição de espírito, pouco se importa com o lugar onde o seu corpo vai ser enterrado. Que importa aqui na questão, aqui importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado, ou simplesmente a um espírito consciente, arriscaria dizer, né? Para um espírito elevado, menos ainda, muito menos importa o corpo, que lugar ele está. Agora, para um espírito consciente, também, né? É, pouco importa, o tempo passa. Os ossos, os despojos de quem escolheu uma sepultura há milhares de anos já foram perdidos, já não existem mais, já fazem parte de outros seres aqui na Terra. Bom, pergunta final aqui na resposta, né? Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que lhes são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Bom, né? Então, vejam, né? Damos mais valor a um lugar para um corpo que está morto, né? Que não nos pertence mais, do que as pessoas com quem estaremos. Lembrando o princípio do estudo anterior, a alma se encontra com outras almas por afinidade, por simpatia, não pelo lugar do enterro do seu corpo. Ó, né? A doutrina espírita nos orientando muito bem, né? Vamos continuar aqui um pouquinho na 325A, ainda temos a mesma temática. Aí Kardec pergunta se a gente deve pensar então que é uma futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma mesma família. Então, para que enterrar os membros de uma mesma família juntos? Isso então se transforma em algo, né, trivial. Não precisa fazer isso então, né? Olha a resposta. Não, nada disso. Nada disso. É um costume piedoso, um testemunho de simpatia. Ah, doutrina espírita. Por que as pessoas fazem isso mesmo? Porque enterram familiares próximos uns dos outros? Por um costume piedoso, pelo reconhecimento do amor que une aqueles seres, por um testemunho de simpatia, por uma simbologia. Não é inútil essa prática nossa. Não, não é. É uma prática piedosa, é uma prática útil, uma prática de simpatia. Vale algo aos encarnados, inclusive. Essa reunião é útil aos homens, mais concentradas se tornam suas recordações, e não é pela lembrança que nós atraímos os entes queridos? Então vejam, né? Não é que o livro dos espíritos não dê, ou os espíritos superiores não deem nenhuma importância às coisas materiais, aos nossos costumes, ao dia que nós separamos para comemorar a lembrança dos mortos, a reunião dos despojos. Não, não é que não haja importância nisso. Existe importância. Acontece que mais importante do que os rituais é a nossa consciência. É isso que tem que estar desperto em nós, né? Para dar valor àquilo que realmente é valioso, para dar valor à lembrança, à oração, à prece, à criação, né, de uma boa relação e assim por diante. A manutenção dos laços de amor. Não é porque o ente querido se foi que nós perdemos o amor, perdemos a fraternidade, perdemos. Não, pelo contrário. Esses laços podem se fortalecer, né? E devem. Questão 326. Comovem, olha aqui, continua o vocabulário, né? Voltado ao emocional. Comovem a alma que volta à pátria espiritual, as honras que lhe prestem aos despojos mortais. Então, honras voltadas ao corpo físico agora, né? Quando já progrediu a certo grau de perfeição, o espírito não tem mais essas vaidades terrenas. Escoimar, aqui escoimado, né, de vaidades terrenas, escoimar é purificar, limpar, né? Então, quando o espírito já progrediu, ele já está purificado de certas vaidades terrenas. Então, fica sabendo, porém, há espíritos que nos primeiros momentos que seguem a sua morte material experimentam grande prazer com as honras que lhe
que lhes tributam. Ou se aborrecem com o pouco caso que façam de seu corpo, né, de seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns preconceitos desse mundo. Bom, então, depende do espírito, depende da elevação, depende daquilo que ele espera. É uma passagem mais difícil para muitos espíritos quando ninguém ora por eles. Então a gente precisa lembrar, e tem um comentário interessante sobre essa questão do espírito miramês, naquela obra, né, na filosofia espírita, na qual ele comenta muitas questões do livro dos espíritos, e comentando exclusivamente essa questão, ele diz que quase sempre o espírito se desliga desse tipo de chamamento, embora ele possa se sentir feliz algumas vezes com a sinceridade de algumas homenagens, ou quando essas homenagens possam ali ainda redundar em benefício à coletividade, né? Quando possa favorecer o progresso de pessoas, é, enfim, quando ela cause o bem. E que às vezes o espírito deixa de participar dessas homenagens é, se ele sente o contrário, né, das pessoas que estão ali, se o espírito não é simpático às pessoas que ali estão. E muitas outras vezes ele deixa de comparecer por estar fazendo o bem para outros sofredores. Então, depende muito de cada circunstância, de cada espírito, né, de cada momento. Bom, vamos continuar mais um pouquinho. Questão 327, estamos chegando aqui ao finalzinho já do nosso estudo, né? Questão 327, muito importante essa. O espírito assiste o seu enterro? Né? É, resposta: frequentemente. Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Então vamos entender essa resposta aqui. Vamos lá. Princípio geral: o espírito assiste o seu enterro? Frequentemente significa nem sempre. Se a resposta fosse sempre, ela viria nesse sentido, né? Sempre assiste. Então, não, frequentemente ele assiste, mas algumas vezes ele não percebe o que está acontecendo. Olha aqui, ó. Não percebe o que está acontecendo. Ele ainda está perturbado pela questão da desencarnação, por isso da prece, né, que a gente falava agora há pouco. Então, nem sempre. 327A, ele se sente lisonjeado com a presença de muitas pessoas no seu sepultamento. Então, percebamos, né, que aqui a gente está falando de momentos de velório, daqueles momentos em que antecedem o sepultamento, o momento do próprio sepultamento, né? Desde a questão 326, inclusive, né? Então, aqui o momento da solenidade do enterro. Sente-se lisonjeado com muitas pessoas, mais ou menos conforme o sentimento que anima essas pessoas. Depende do sentimento das pessoas, se gostam ou não dele, se o querem bem, se não o querem bem. Então, permanece o princípio que está sendo estudado desde o início. O que move uma boa honraria, vamos dizer assim, uma boa homenagem, o que de fato sensibiliza bem o espírito que está sendo ali, que está fazendo a passagem, é o sentimento das pessoas. Isso precisa ficar muito claro em nossas mentes, né? E ainda o espírito Miramês diz que nem sempre o espírito recém-desencarnado assiste ao enterro ou ao velório, né? Que isso depende muito do seu estado emotivo, das suas forças internas, da vida que viveu, se esse fato vai servir para ele melhorar o desprendimento do seu próprio corpo. Então depende de diversos fatores. Por isso a pergunta aqui, frequentemente, que significa nem sempre, né? Por nossa vez, a gente deve dirigir as nossas forças mentais, emocionais, para a caridade na oração, para a caridade na prece. No sentido de ajudar quem desencarnou e no sentido de nós mesmos nos prepararmos para essa nossa passagem sem tanta perturbação, não é? Seria muito mais útil para a gente passar a vida nesse exercício. Bom, e para a gente ilustrar um pouco aqui dessa questão,
eu quero trazer uma passagem do livro Céu e Inferno, no capítulo 4, segunda parte. Um espírito que desencarnou, o título desse item, né, do Céu e Inferno é O Castigo. Ali é narrada a situação de um espírito com o nome Jorge, que desencarnou e, e que vem falar sobre a sua desencarnação. E fala que depois, ele mesmo diz que depois da morte, espíritos endurecidos, egoístas, maus, são logo presas de uma dúvida cruel a respeito do seu destino. A primeira coisa é essa. Talvez ainda antes de desencarnar já tem dúvidas a respeito do seu destino, né? Não tem aquela tranquilidade para a passagem. Então, já vivem um tormento nos momentos antes da desencarnação. Daqui a importância de uma vida reta para todos nós, né? Isso facilita até o momento da nossa desencarnação, que a gente sabe é inevitável. Uma hora ou outra acontece. Ele narra que esses espíritos buscam em torno de si, tentam perceber alguma coisa e nada vem. Não aproveitam nada do que fizeram e sentem com isso desespero. Bom, daí segue a narrativa desse espírito mostrando, né, que ele não tem condição de assistir o próprio enterro. Não tem condição de ver as próprias as solenidades, né, para a sua desencarnação. A proximidade das pessoas ali do seu corpo. Nos momentos do velório, inclusive, muito menos no enterro e nem dali por diante. Né? Ele está num período ali é, de grande perturbação, pelo próprio desprendimento, pelas atitudes da vida e assim por diante. Mas ainda na mesma obra, na obra O Céu e o Inferno, a gente tem a narrativa do desencarne de Samson. Ele que foi membro da Sociedade Espírita de Paris, faleceu no dia 21 de abril de 1862 e ele já vinha, né, adoentado, com sérios padecimentos, e prevendo que estava perto de desencarnar, escreveu ao presidente da Sociedade Espírita de Paris uma carta pedindo para que ele fosse evocado o mais depressa possível depois da sua desencarnação, com o objetivo, né, de continuar trabalhando em favor da doutrina. Olha só que coisa, ele queria narrar o que aconteceu com ele depois da desencarnação. Bom, e aí a narrativa desse trecho, né, do livro Céu e Inferno, que também está no capítulo 2 da segunda parte, é a seguinte: Samson desencarna, e então, ali passado pouquíssimo tempo, acontece essa evocação, né? Apenas uma hora depois do enterro do corpo de Samson. Eles chamam pelo espírito, alguns membros da sociedade espírita comparecem ao lugar do enterro e ali mesmo chamam pelo espírito de Samson com dupla finalidade, né? Cumprir a última vontade dele, que era ser evocado rapidamente, e observar a situação de uma alma no momento imediato após a morte, mas não de qualquer alma. Como narra Kardec ali no livro Céu e Inferno, de um homem que era inteligente, que era esclarecido e convicto das verdades espíritas. Então eles iam colher ali as primeiras impressões desse tipo de espírito, né? Então Samson vem, eles chamam e ele vem para conversar com eles. Eu quero ler uma passagem aqui, uma pergunta só e a resposta de Samson para a gente poder comparar com a situação anterior, né? Fostes tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos achais agora? Sentis ainda as vossas dores? Comparando a situação de hoje com a de 2 dias atrás, que sensações experimentais? Resposta de Samson, já desencarnado. A minha situação é bem ditosa. Estou feliz, né? Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas dores. A passagem da vida terrena para dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes muitos dias privados de lucidez. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar aos que estimo e Deus ouviu-me. Então notem, né, esse período dele de um pouquinho de confusão depois da morte foi
muito pequeno. Uma hora depois ele já estava conversando com a equipe de Allan Kardec, com as pessoas envolvidas nessa situação, né? Então, muito interessante essa questão, né? Para a gente aprofundar um pouco a questão 327. Bem, meus amigos, vamos para as duas últimas do estudo de hoje, então, para a gente encerrar as nossas reflexões. Questão 328. Olha aí, decorrente da outra, né? O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros agora. Ah, observa os seus herdeiros, e aqui é quase sempre. E com dupla utilidade. Primeiro, para o seu ensinamento, e como que o espírito aprende observando os seus herdeiros. Que comportamento os herdeiros estão tendo? São egoístas ou são fraternos? Ele aprende com isso. Que tipo de educação eu dei para os meus filhos? O que eu não percebi no caráter deles que podia ter sido corrigido por mim? O que eles fazem agora? Será que eu também tive atitude parecida em vidas passadas ou nessa própria existência que eu acabo de deixar? É para ele ensinamento, né? E por outro lado, perdão, castigo dos culpados. Por isso que Deus permite que assim aconteça. Castigo dos culpados. Tratamos aqui em estudos anteriores da obra de André Luiz, qual os filhos promovem a eutanásia do pai para poderem ficar com a herança. Né? Isso é um quadro muito triste para a gente. Né? Então, castigo dos culpados. Ali está aquela reunião de pessoas que estão provando a sua atitude diante da matéria. Né? Se são pessoas abnegadas, desapegadas ou, ao contrário, egoístas, orgulhosas, que precisam das coisas materiais acima do amor daquele que se foi, né? Todos os sentimentos se lhe patenteiam. Percebe tudo, né? Decepção, rapacidade, né? Aquele espírito que já age com segundas intenções e assim esclarece acerca daqueles sentimentos. Ele passa a conhecer melhor os seus herdeiros. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Ou seja, né? Muito cuidado. As pessoas agem dessa forma diante de uma herança, mas a vez delas de deixar esse mundo também chegará. E é a partir desses momentos que se mede sinceridade, devotamento, o nível de amor entre as pessoas, a gratidão, a capacidade de fraternidade, de caridade entre as pessoas que aqui ficam. Por isso, Deus permite que aconteça dessa forma, né? Bom, e por fim, questão 329. Espetacular essa questão. Encerrando essa questão, esse tema, né, da vida no campo, no mundo espiritual, questão 329. Todos nós temos um respeito instintivo pelos mortos, né? Então, Kardec pergunta: o instintivo respeito que em todos os tempos, entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição que tem da vida futura? Essa pergunta é espetacular e é um encerramento maravilhoso para esse tema. Se a gente olhar assim de repente, ela pode parecer um pouco fora de contexto, mas não é. Porque o que Kardec está pesquisando é uma prova da vida do espírito. Ele encerra o tema da vida espiritual trazendo uma prova da vida do espírito. E uma prova que é perceptível por todos nós. Todos nós percebemos. Porque todos nós temos um respeito instintivo pelos mortos. Todos os povos, em todas as épocas, consagraram homenagens aos mortos. Né? Então, é efeito de uma intuição que tem da vida futura, porque, sejamos lógicos, né? É uma pergunta extremamente lógica. Se a gente não tem uma intuição de que a vida continua, que outro motivo tão forte assim para que todos os povos, em todos os tempos, tenham cultuado seus mortos? Nenhum, né? Poderia ter se perdido, esse costume poderia ter se perdido com o tempo, através dos anos, através dos milênios, dos séculos, se não houvesse
um respeito que vem de uma intuição, que vem de um instinto, que vem de algo do espírito, dizendo a ele: continue respeitando, porque a vida deles segue, eles continuam existindo. Resposta é exatamente essa, é a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Então, encerra esse tema com uma pergunta e uma resposta espetaculares, né? Uma prova da vida futura na própria intuição, no próprio espírito do homem, de cada um de nós, que presta respeito ao àqueles que deixaram esse mundo, né? Bom, então eu quero encerrar o nosso estudo de hoje justamente com essa reflexão, que nós continuemos a desenvolver esse respeito, que nós continuemos a desenvolver em nós o amor que nós temos pelas pessoas que não estão mais conosco aqui nesse mundo. Façamos uso do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, as preces por aqueles que já estão no plano espiritual, porque ali tem preces para os inimigos que estão no plano espiritual, para os criminosos que estão do lado de lá, para os suicidas, para os penitentes, para os endurecidos e assim por diante. É um capítulo muito útil para nós e de extremo consolo. Que nós possamos, que nós que podemos fazer uso desse capítulo, que façamos. Nós temos, dentro da doutrina espírita, orientações maravilhosas para o campo do luto, para o campo do relacionamento com os seres queridos, com os entes queridos que estão no plano espiritual. Façamos da nossa vida um lugar de encontro entre os dois planos. Chorar, ter saudade, sim, ter sentimentos, tudo bem. É comum, é normal, é natural que tenhamos esses sentimentos com relação àqueles que se foram. Mas não deixemos o desespero tomar conta de nós e nem a tristeza. Que nós possamos transmitir aos nossos entes queridos que estão no plano espiritual a nossa fé, a nossa coragem, a nossa fraternidade, o nosso amor, o nosso perdão àqueles que não se relacionaram bem conosco e o nosso pedido de perdão a eles também. Que nós saibamos continuar a nossa vida aqui na Terra tendo bom relacionamento com aqueles que já não estão aqui, porque inevitavelmente nos relacionamos com eles. E que façamos de todos os dias o dia de honrar as verdadeiras heranças que recebemos de nossos entes queridos. Os bons exemplos, os bons ensinamentos, a educação, a fé, a coragem, que nós sejamos pessoas melhores, justamente porque nos lembramos desses entes queridos. Meus queridos irmãos, deixo como sempre o abraço fraterno, o agradecimento pela companhia no estudo e o convite para continuarmos o estudo de O Livro dos Espíritos na próxima semana. Até logo mais.